Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, a dos normandos. Oi, pois é. Um povo que, em uns 300 anos, saiu ali de uma província francesa, Na Normandia. exato, a partir de 911, depois de Cristo, mais ou menos. E de lá eles foram conquistar a Inglaterra. Dominaram o sul da Itália, a Sicília, e ainda fundaram um principado lá em Antioquia. Impressionante, né? Muito. E para guiar nossa conversa, a gente está usando trechos do livro Os Normandos. Conquistas, Sociedade e Legado. Ótima fonte. Ele detalha bem as origens, as batalhas, tipo Hastings, e o legado deles. A ideia aqui é entender como esses descendentes de vikings, veja bem, viraram não só guerreiros de renome, Famosos pelos cavaleiros, os castelos imponentes. mas também ótimos administradores, patronos da cultura, deixaram marcas por muitos lugares. E tudo começa lá na França mesmo, né? Com um acordo-chave, o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, em 911. Ah, sim, o rei Carlos III da França e o líder viking Rolo. E isso, o rei cedeu terras para Rollo, basicamente a futura Normandia, mas tinha uma condição, claro. Protegeu o reino de mais ataques vikings, imagino. Exatamente. Foi a origem do Ducado da Normandia. Uma troca, digamos assim. E esses colonos, que eram dinamarqueses, noruegueses, eles não ficaram vikings por muito tempo ali, né? Não mesmo. A assimilação foi, olha, surpreendentemente rápida. Eles logo abraçaram o cristianismo. E a língua local, o languedoy, Sim, que depois virou o francês normando. Desenvolveram um feudalismo próprio, ficaram culturalmente diferentes da nobreza franca antiga, apesar de manterem aquele espírito guerreiro. essa energia toda levou eles para longe. Como que eles foram parar na Itália, por exemplo? Que salto! Pois é, chegaram lá por volta do ano 1000. No começo, como peregrinos ou talvez mercenários. Mercenários buscando oportunidades. Exato! E famílias como os Hautsville e os Drangot começaram a se destacar muito rápido. Figuras como Roberto Guiscard e o irmão dele, Roger. Ah, nomes famosos. Sim, eles lideraram a conquista do sul da Itália e da Sicília, tirando terras dos bizantinos e dos sarracenos, como chamavam os muçulmanos na época. E na Sicília, o que eles criaram foi algo, uau, muito à frente do seu tempo, né? Totalmente. Um estado multiétnico que funcionava. Gregos, latinos, muçulmanos, judeus, todos convivendo sob a administração normanda. Um pragmatismo incrível. E a gente vê isso na arquitetura também, não vê? A Capela Palatina, em Palermo, é um exemplo clássico. Sem dúvida. Mistura de estilos bizantino, árabe, lombardo, com o toque normando. Mas, claro, a conquista que talvez seja a mais famosa é a da Inglaterra. Com certeza. Aí a gente pula para 1066. Morre o rei Eduardo, o confessor, inglês, mas com laços fortes na Normandia e sem herdeiro direto. Aí começa a confusão. Harold Godwinson é coroado na Inglaterra, mas o Duque Guilherme da Normandia diz: opa, esse trono é meu. E ainda tinha o Harold Hardrada, da Noruega. Uma disputa tripla pelo trono. Guilherme foi rápido, juntou um exército e uma frota enormes, não só da Normandia. Ele até dizia que tinha apoio do Papa, o que é um pouco controverso entre os historiadores. E o coitado do Haroldo inglês teve que lutar em duas frentes. Primeiro correu para o norte para derrotar o Hádrada. E venceu. Mas mal deu tempo de voltar para o sul, porque Guilherme já tinha desembarcado. Aí veio a Batalha de Hastings, 14 de outubro de 1066. Uma batalha longa, duríssima. Os ingleses, a pé, naquela formação clássica de parede de escudos, numa colina. E os normandos atacando com arqueiros, infantaria e a famosa cavalaria. A cavalaria foi o diferencial. Eles usaram umas táticas bem espertas, tipo fingir que estavam fugindo para quebrar a linha inglesa, e os cavalos deles, os destriers, eram verdadeiros tanques de guerra. E no fim, a morte do Haroldo inglês decidiu a batalha. A tapeçaria de Bayeux tem aquela cena famosa da flecha no olho. É. Embora os relatos históricos não sejam unânimes sobre como ele morreu exatamente, mas a vitória normanda veio da liderança do Guilherme, do uso da cavalaria, que os ingleses não tinham igual, e, claro, a morte do rei inimigo. O impacto na Inglaterra depois disso foi Transformador. absolutamente. Guilherme mandou construir castelos por todo lado para segurar o território e confiscou terras numa escala massiva. O Domesday Book mostra isso, né? Aquele censo gigante de 1086. Exato, mostra que quase toda a elite anglo-saxã tinha sido
substituída por normandos ou outros estrangeiros aliados a eles. Uma troca quase completa no topo da sociedade. E a cultura, a língua? Mudou muito. O anglo-normando virou a língua da corte, da administração, da justiça. Influenciou demais o inglês que falamos hoje. E tem um efeito interessante que foi o declínio da escravidão na Inglaterra depois da conquista, né? Sim, foi um processo gradual, mas a estrutura social normanda e as mudanças que ela trouxe contribuíram para isso. E olha que curioso, muitos anglo-saxões que perderam tudo foram embora. Para onde? Alguns foram para bem longe, tipo em Constantinopla, servindo na guarda varangiana do imperador bizantino. Eles recrutavam nórdicos, então. Que reviravolta. Mas apesar de trocarem a elite, os normandos foram espertos e mantiveram muitas estruturas administrativas anglo-saxões que funcionavam bem, né? Foram muito pragmáticos nisso também, adaptaram o que já existia. E a gente sabe de tudo isso pelas fontes que sobreviveram. Os castelos, as igrejas, as crônicas da época. E a incrível tapeçaria de Bayeux, claro, uma fonte visual única sobre a conquista. Então, resumindo essa saga toda, os normandos foram muito mais que só conquistadores, né? Com certeza, eles mostraram uma capacidade incrível de se adaptar, de administrar, saíram de invasores vikings para fundadores de reinos, ducados. E deixaram um legado enorme na cultura, na língua, na política, na arquitetura, em várias partes da Europa. E fica aqui talvez uma reflexão final, né? Como que esse grupo, com origem lá na Escandinávia, que virou francês tão rápido na Normandia, conseguiu manter uma identidade tão forte, uma energia tão expansionista para mudar tão profundamente sociedades tão diferentes como a Inglaterra e a Sicília? É uma ótima pergunta. Essa natureza da identidade normanda, essa capacidade de absorver, adaptar e ainda assim impulsionar conquistas é algo que continua fascinante de estudar. O que exatamente definia ser normando naquela época? Fica aí para a gente pensar.